11 horas 31 minutos, estamos chegando nesta quinta-feira, dia 21 de novembro de 2024, para mais uma edição do nosso Boa Tarde Produtor, sempre ao vivo e inédito aqui na Rio Verde FM, a Rádio do Agro em 100,9. Nesta edição vamos falar do campo à mesa, a trajetória da carne bovina de qualidade. Teremos ainda a participação de Enio Fernandes comentando os principais assuntos que impactam o agro pelo Brasil e pelo mundo. Ainda a atualização da previsão do tempo com Fernando Cabral e Giovanni Miranda da Agrodefesa para falar sobre vacinação animal. Então fique ligado porque o seu programa de informações agrícolas já está no ar. Boa Tarde, Produtor. 11 horas 32 minutos. É uma honra e um privilégio estar de volta para compartilhar conteúdo de qualidade com o senhor e com a senhora até 12h30 aqui na Rio Verde FM, a Rádio do Agro em 100,9 e simultaneamente através do nosso canal no YouTube da Rio Verde FM. É só pesquisar Rio Verde FM no YouTube e você encontra a gente com som e imagem de altíssima qualidade para acompanhar tudo que será discutido nesta edição. Já está por aqui a médica veterinária Thaisa Campos Marques. Tudo bem, doutora? Bem-vinda. Tudo bem, boa tarde a todos, os nossos ouvintes, né? E eu quero agradecer o convite seu e da Dares por estar aqui e espero que a gente possa bater um papo. Com certeza. Bom, vamos contar um pouco para a nossa audiência quem é a doutora Thaisa e também a sua trajetória profissional e acadêmica. Leonardo, eu sou filha de Rio Verde mesmo, né? Nasci aqui, fui criada aqui e aí com 16 anos mudei de Rio Verde para estudar e aí acabei fazendo engenharia mecânica por quase 3 anos e aí vi que na verdade não era muito a minha vocação e aí acabei mudando para veterinária. E aí mudança radical, né? Demais. Mas é o negócio porque assim, hoje eu vejo que assim, daria para eu poder conciliar, né? Uhum. Porque toda essa parte de automação, né, que a gente vem tendo, então assim, eu podia ter feito uma bioengenharia, né? Mas na época a gente não tinha conhecimento, né, nem instrução, 16 anos era muito nova, né? Então, acabou que mudei para veterinária. E aí fiz veterinária em Lavras, na Federal de Lavras. De lá, quando eu me formei, eu, né, já dentro ali do mundo da carne, porque eu fiz um estágio aí longo dentro, ainda no frigorífico Margem, na época aqui, fiquei quase 1 ano dentro do frigorífico. E daí eu fui para outro lado. Aí eu fui convidada para poder trabalhar em Bauru, numa empresa de assessoria, que na verdade trabalha com animais de elite, né, da Zebu, e a gente trabalhava muito com Nelore, com Brahma e com Gir. Então eu fiquei lá por 2 anos e meio, quase 3 anos também, fazendo toda essa parte reprodutiva, de fertilização in vitro, seleção genética, nesse intuito de acabamento de carcaça, né, e tudo. Na época, a gente, né, trabalhava muito essa parte racial, até na época fiz um curso para juiz da BCZ, né, então assim, foi daí que eu comecei. E aí, em umas férias, eu vim para Rio Verde e os produtores me questionaram, né, para eu poder, por que eu não vinha para Rio Verde e tudo. Então, eu falei, quer saber, né, às vezes seja um ponto, né, e acabei me mudando, voltando para Rio Verde. E aí, engrenei com mestrado na área de produção animal e depois veio o doutorado também em produção animal. E sempre trabalhando a campo e vendo as necessidades do produtor. Perfeito. E aí, em 2019, me convidaram para poder fazer um pós-doutorado aqui no IE para agregar valor, né, na comunidade e também algo de maior valor científico, né, na área. Aí peguei essa empreitada também. Em 2021, aí eu fui convidada para ir para os Estados Unidos para poder desenvolver um trabalho junto com uma empresa de nutrição animal, porque eles precisavam de um artigo técnico, científico feito lá, para poder viabilizar a entrada e a certificação desse produto nos Estados Unidos. Então, acabou que eu, meu esposo e minha filha fomos em 2021 para os Estados Unidos. Uhum. E lá nós ficamos durante 2 anos, que
trabalhando, né, e vivenciando toda essa cultura, vendo outra realidade. E depois um ano hibridamente, vindo e voltando. E agora voltei de vez aqui para Rio Verde, para a terrinha, para poder tentar contribuir um pouquinho mais, né, com o nosso agronegócio aqui. Bom, fugindo um pouco da nossa pauta, mas ainda dentro dessa questão de bovinos e da área de veterinária, mas como você contou da sua experiência fora aqui do país, como é que eles lidam com os nossos bovinos lá e qual que é a diferença se comparar lá fora com o nosso Brasil? Acho que a principal diferença é o regime de criação, né? Porque lá o espaço deles é reduzido. Então, a maioria dos animais são confinados, desde ali a produção cria, recria e engorda. Né? Então, por isso que eles, né, priorizam muito essa questão ali da seleção genética para poder alavancar aí a produção deles. E mesmo assim, ainda eles estão tendo muita dificuldade, porque o rebanho de corte deles estão decrescendo, o rebanho. E aí o que eles têm feito ultimamente é colocar beef on dairy, que é colocar um boi, né, um sêmen de gado de corte no gado de leite. Então, eles confinam esses animais para que eles possam ainda ter, né, gerar continuar produzindo, né, para poder sustentar ali o mercado interno e exportar. E o comparativo de confinamento que é feito lá com o confinamento brasileiro? Então, na verdade, é mais ou menos a mesma coisa, né? Assim, mudam alguns ingredientes, né? Lógico, mas a questão de bem-estar, né? Rastreabilidade, né? Eles estão mais focados já, mais evoluídos, vamos dizer assim, em alguns quesitos em relação a gente. Mas a gente está caminhando para isso daí também. Thaisa, e o que motivou você a criar a Campus Assessoria e Reprodução Bovina e, posteriormente, a Sanitar Soluções? Leonardo, a Campus, como eu disse, né, foi uma demanda dos produtores. Porque, na verdade, eu não tinha intuito de voltar para Rio Verde. Mas aí, todas as férias eu vinha e eu falei, não, eu tenho que voltar, né? E tem uma área, uma gama aqui que eu possa auxiliar. Então, eu voltei para Rio Verde para poder fazer essa assessoria na área de reprodução e sanidade animal, bem voltado para bovinos. E aí, fiquei aí de 2007 até 2021, trabalhando a campo, junto com produtores tanto de corte quanto de leite. E aí, depois, durante o doutorado, eu conheci uma amiga, né, que foi mestrado e doutorado junto à Patrícia Antônia, que é zootecnista. E aí ela via uma demanda muito forte da gente auxiliar não só o produtor, mas os restaurantes e as partes de beneficiamento dessa carne. Então a gente decidiu criar a Sanitar Soluções, porque a gente queria ver saúde na prateleira e na mesa do nosso consumidor. Então, daí surgiu a nossa empresa, que ela deu uma freada aí nesse tempo que eu fiquei fora e a Patrícia também mudou. Então, agora a gente está remodelando toda a empresa, porque agora a Campus vai estar fazendo parte da Sanitar, né? Então, a gente englobou toda essa parte de consultoria, tanto para bovinos de corte, de leite, mel e vegetais também, para poder fazer toda essa rastreabilidade, dar uma segurança, tanto para a produção de carne, quanto também de vegetais e mel. Então, a gente tem uma equipe boa, desde edificações, a gente tem os arquitetos e engenheiros que estão próprios ali para poder lidar, né, de acordo com a demanda do cliente, e os consultores que vão orientar e treinar as pessoas para que se tenha um produto final de qualidade. Thaisa, e quando é que o casarão aparece em toda essa história? Leonardo, o casarão foi um presente, na verdade. O casarão Premium Beef, a nossa boutique de carne, foi através da Sanitar Soluções. Porque a gente prestava assessoria para o casarão Chopp Brasa. E nessa parte de qualidade. E aí o Vivaldo e a Marília queriam uma carne com a marca deles.
Então, eles queriam produzir esses bovinos, né? Pegar e processar. Falei, não, então vamos em algum lugar para que vocês possam ver como que é beneficiado, né? Como são os cortes e tudo. E aí, a gente foi para Jataí, no Vale da Pedra, lá que eles já tinham, né? Vale da Pedra Foods, para poder ver como que processava. E aí eles falaram, Thaís, eu acho que isso aqui é demais pra gente. E nesse meio tempo, o Ricardo estava com uma loja aqui. E ele falou, eu não dou conta, eu vou fechar a loja. Porque ele não tinha tempo, né? E não era daqui e já estava indo por 5º filho. Falou, não dá. E aí a gente viu essa oportunidade, né? A gente tinha acabado de voltar dos Estados Unidos, principalmente meu esposo. E ele também é do agro. E aí ele e o Vival também, muito amigos. Falou, por que não comprar, né? Acho que tem tudo a ver. E aí surgiu o Casarão Premium Beef. Que a gente, depois que estamos aí há quase um ano, e agora a gente remodelou todo o perfil de carnes, né, diretamente para o nosso consumidor. Então, a gente está aí com essa batalha também para poder lidar. Excelente, agora 11h42. Vem aí o nosso primeiro intervalo, mas é rápido e a gente volta na sequência para continuar falando mais com a doutora Thaisa Campos Marques aqui no Boa Tarde Produtor. Não saia daí, a gente volta já. No Ritmo do Campo, 11h44, de volta nesta quinta-feira com mais informações aqui no Boa Tarde Produtor. Nesta edição, com a médica veterinária Thaisa Campos Marques, conversando com você aqui no Boa Tarde Produtor. Lembrando, nosso WhatsApp está sempre liberado, 9949-1009, e através do nosso chat no YouTube. É só pesquisar Rio Verde FM e você consegue assistir tudo com som e imagem de altíssima qualidade e ainda compartilhar com seus contatos. Agora, doutora, como é que a senhora acredita que o seu trabalho está impactando a comunidade agropecuária de Rio Verde? Leonardo, eu falo que é um legado, né, que a gente tem que deixar. Assim, eu sou filha de professor, então assim, a gente vai plantando sementes, né? E eu acredito muito, né, que essa parceria entre consultores, pecuaristas e tanto os zootecnistas, veterinários, quem esteja na fazenda, tem um diferencial muito grande no produto final. Então, assim, quando a gente vai na propriedade, faz um diagnóstico e a gente consegue trabalhar nos pontos de gargalo de melhoria, isso daí não tem o que um produtor que fale para mim, Thaisa, não valeu a pena. Então, nesse sentido, a gente, né, tem remodelado a Sanitar Soluções, principalmente porque a margem do produtor é muito curta. Então, o que a gente está fazendo? A gente está credenciando no Sebrae, está com o processo final já. Para quê? Porque para o produtor ter um subsídio para ter essas consultorias. Então, eu creio que com esse subsídio, com essa parceria com o Sebrae, com a Comigo também, a gente tem algumas parcerias, tá? A gente está conversando. Então, isso daí a gente vai conseguir ter uma amplitude maior, né? E ajudar melhor os produtores a ter uma maior competitividade no mercado e também ter o seu retorno. Como você planeja aumentar essa influência no setor agropecuário aqui de Rio Verde? Acredito que através dessas estratégias e também de outras. Sim, principalmente das consultorias e parcerias, né? Porque a gente não cresce sozinho, né, Leonardo? Então, eu creio que através desse tipo e também das redes sociais, né? Que hoje não era igual antigamente, né? Que era no boca a boca. Então, a gente, né, fazer vídeos e, né, ter alguns bate-papos como esse aqui que a gente está tendo para poder trazer casos de sucesso, né, para poder dialogar e para outras pessoas ficarem sabendo, né, como lidar com isso e com as dificuldades, né. Esse assunto que você tocou é até interessante, porque eu estava fazendo uma reflexão se a rede social acabasse, né, a gente voltaria a depender totalmente de emissoras de rádio, de televisão. Aí lembrei de quando a gente ia fazer uma palestra com os cartazes.
Lembra? Lembro. A gente fazia os cartazes, colocava os patrocinadores, ia nos locais colando. Era uma das formas, né, de divulgar que ia ter uma palestra, né? Mas é engraçado porque, assim, a gente fala muito das redes sociais, mas a rádio tem um papel fundamental. Muito Eu forte. mesmo, quando eu estou dirigindo, eu ouço rádio. E eu sempre ouço, né? Boa tarde, produtor, bom dia, produtor, e sempre vai, porque é onde a gente fica sabendo, né? Coisas da nossa região. É interessante. Quando foi para surgir a televisão, o pessoal dizia, vai acabar com o rádio, né? E a TV veio e o rádio continua forte do mesmo jeito, né? O pessoal realmente gosta do rádio. Quais são os principais desafios e como superá-los quando a gente pensa nesse futuro, né, da agropecuária? Os principais desafios e como superá-los? Leonardo, assim, acho que tem vários, né? Mas eu penso que, assim, se for para a gente pontuar ali, uns 3, vamos colocar ali a parte de sustentabilidade, a parte do meio de condições climáticas. Sustentabilidade porque hoje o mercado, né, nos pede isso, porque quando a gente fala sustentável, muitas pessoas pensam que é só o meio ambiente, mas na verdade a gente tem ali um equilíbrio, né, tanto do meio ambiente, a parte econômica e também social, né, da produção. Então eu creio, né, que por forma, né, dessas questões a gente vai ter que ter mais apoio e também, às vezes, até um subsídio maior do governo por causa de redução de emissão de metano, né? Assim, a gente sabe que hoje a maioria do nosso gado é produzido a pasto, né? Então, isso vai ser reciclado. Mas a gente vê que os animais que acabam no confinamento, né? Então, eles têm essa maior emissão. Então, a gente vai ter que ter um olhar, né, mais cuidadoso com algumas formas para poder minimizar isso daí. E outra questão de condição climática que a gente não controla, né? A gente saiu de uma seca aí muito extrema que a gente não via há muitos anos e isso, querendo ou não, afeta a qualidade da carne, né? Então, acho que se a gente, né, conseguir, né, ali estar preparado nutricionalmente, né, ter um planejamento, acho que dessa forma a gente consegue, né, minimizar ali os efeitos, né, deletérios que a gente tem passado, né? Vamos a um recado especial para você que está acompanhando Boa Tarde, Produtor. O Buriti Shopping Rio Verde convida a comunidade para celebrar a chegada do Natal em 23 de novembro às 18 horas. O evento contará com carreata do Papai Noel, com tratores e colheitadeiras decoradas. Apresentação de orquestra com clássicos natalinos ao vivo na Praça de Alimentação. Um evento único para famílias de Rio Verde e região vivenciarem esses momentos cheios de significado. Então, não perca, está chegando. Hoje é 21, próximo 23 de novembro às 18 horas. Participe, é de graça, não paga nada para você prestigiar essa ação especial do Natal aqui no Buriti Shopping. É hora da atualização da previsão do tempo com Fernando Cabral, pesquisador do SEAGRE. Vamos acompanhar. Olá, ouvintes da rádio, amigo produtor, pessoal que está no campo, na cidade. Me chamo Fernando Cabral, sou pesquisador no SEAGRE e trago para vocês a previsão do tempo para essa continuidade da semana do mês de novembro aqui no sudoeste do estado de Goiás e no nosso município de Rio Verde. Bom, temos a semana aí, né, pessoal, essa primeira metade da semana que teve, né, a previsão de chuva, teve a ocorrência de chuvas, né, mas era uma ocorrência de chuvas um pouco mais limitada, em volumes menores, de uma forma mais generalizada, né. Agora, nessa nossa segunda metade da semana, né, até ali em torno do sábado, domingo, a gente passa a ter uma maior probabilidade da ocorrência de chuvas, né, o que já começou na nossa noite passada. Isso tem principal efeito, né, de um sistema frontal que deve atuar sobre a nossa região. Bom, essa probabilidade, então, ela traz, né, chuvas podendo ocorrer de intensidade moderada a forte, ou seja, tempestades, né? Então, é bom sempre o pessoal no campo, o pessoal na cidade, ficar atento a essa situação, porque principalmente chuvas em alta intensidade, né, de moderada a forte, isso pode
trazer danos aí tanto para a cidade como para a região rural também, né, inclusive com ventos fortes. Então, ficar atento. Não é uma situação generalizada, ocorre em toda a região, né, mas pode ocorrer de forma local, né, e principalmente chuvas presentes aí no período da tarde, né, no período noturno também na nossa região. Principalmente os municípios mais ao leste do sudoeste do estado, seja Quirinópolis, Caçu, Paranaiguara, né, Aporé, né, são aquelas que devem ter os maiores acumulados de chuva. E a região mais leste e mais sul do município de Rio Verde, que faz divisa ali com esses municípios, né, devem aonde ser a maior ocorrência dessas tempestades, maior ocorrência desses acumulados, né, comparado já mais a região, por exemplo, ao extremo sul ou ao norte do sudoeste do estado de Goiás, tá bom? Mas então, né, presença de chuvas, boas condições para nossas safras, isso é o que esperamos para essa semana, isso é o que esperamos para a próxima e também para o nosso mês de novembro, né? Então, nossa safra evolui, nossa cultura da soja vem evoluindo bem, o milho verão para quem plantou, né? E condições tanto de temperatura como de chuva devem continuar sendo propícias de modo geral ao longo da continuidade da nossa safra, tá bom? Então, um grande abraço a todos e, à medida que a gente tiver novas atualizações, nós traremos para vocês. Grande abraço, Fernando Cabral. Obrigado pela participação com a gente. Inclusive, ele estará ao vivo na edição de amanhã do Bom Dia Produtor, na 96 FM. Amanhã a gente vai conversar um pouco mais sobre essa questão da previsão do tempo, condições climáticas. Então você, produtor rural, fique atento amanhã às 7 da manhã no Bom Dia Produtor, lá na 96,9. Do campo à mesa, trajetória da carne bovina de qualidade é o nosso assunto de hoje aqui no Boa Tarde Produtor, com a doutora Thaisa Campos Marques, que está por aqui. Doutora, vamos falar agora sobre a questão de rotina diária. Essa rotina diária, ela afeta o bem-estar animal na produção de carne bovina? Mais do que a gente imagina. Olha só. O bovino, ele gosta muito de rotina, né? Então, tudo que você faz sistematicamente, ele agradece. Então, quando a gente maneja os animais com calma e no mesmo horário, eles têm uma calmaria, né? Eles se sentem confortáveis. Então, todo o planejamento da fazenda, se possível, ter uma rotina. Por quê? Porque quando se maneja animal com gritos, com, às vezes, né, choques, isso daí faz com que ele se estresse, eleve cortisol e adrenalina, e isso vai fazer com que essa carne fique endurecida, por mais genética que o animal tenha. Então, a gente tem que promover esses confortos para o animal, ter sombra, ter água de qualidade. Quando eu falo água de qualidade, é água potável, a água que você beberia. Porque a gente sabe que tem estudos mostrando que o animal que bebe uma água que não é de qualidade, ele perde peso. E o que ele ingere de uma água potável, de um bebedor, ele ganha e retorna muito fácil para o produtor. Olha só. E quais são as principais etapas críticas na produção de carne bovina que impactam a qualidade final? Eu falo que desde quando você pensou em criar um bovino de corte, porque desde a seleção da matriz e do touro até o preparo da dona de casa lá na cozinha afeta a qualidade do produto. Caramba. Por quê? A gente vai passar, então, ali por seleção genética, só ranqueando, né? Seleção genética, nutrição animal, né? Saber a idade que eu vou abater esse animal, quais nutrientes que eu vou colocar na dieta dele. Isso tudo influencia. Se eu tenho água de qualidade, se eu tenho sombreamento, como eu manejo esses animais. Tudo isso vai fazer com que a carne seja boa ou ruim. Além do que, transporte. Se esses animais foram transportados adequadamente, sofreram, né, ali o descanso do jejum, se ele foi insensibilizado no momento do abate, isso tudo vai retornar. Na parte de armazenamento ali, de processamento da carne, se eu não resfrio ela de uma maneira correta e pelo tempo adequado, se eu faço, por exemplo, um resfriamento muito rápido para poder
gerar maior fluxo, isso também eu posso fazer com que a carne fique dura, seca e firme, que é um dos problemas que a gente tem. E se tudo foi feito adequadamente, eu não mantive essa carne no resfriamento contínuo e chega lá na hora da dona de casa produzir preparar esse alimento, ela vai fazer com que uma carne nobre, na verdade, se torne uma carne que é ruim. E aí, nem sempre, né, o processo ali para trás pode ter sido totalmente bem feito. Mas uma coisa que é muito comum, que eu vejo, falando de dentro de casa. Sim. Carne congelada. O pessoal vai, como que descongela a carne? Tira e deixa a temperatura ambiente. O que acontece? Perde ali a suculência, porque o sangue, né, que está ali dentro das fibras musculares, ele vai sair e aí depois, ao preparar essa carne, ela vai ficar dura. Então vai ficar seca, não vai ter o mesmo sabor que seria o que, né, daria. Mas aí saiu da carne, então não tem como voltar. Então essa é assim, gente, quer fazer uma dica, quer fazer carne no outro dia, tira um dia antes, coloca na geladeira e aí no outro dia você vai preparar. Depois vocês contam aqui pro Leonardo como que ficou. Olha só, dica de milhões aí para você, dona de casa, você churrasqueiro de plantão, né? Boa demais, essa foi boa. E o que dizer daqueles que lavam a carne, doutora? Não, pelo Já amor viu? de Deus, já. Eu fico doente quando eu vejo aquilo, a Não. pessoa pegar uma carne e lavar. Não, tô lavando para tirar as bactérias e tudo. Falei, que é isso? Uma carne lavada. Na verdade, assim, não é necessário lavar, né? Porque se o processo foi bem feito, então já tem toda a parte de segurança alimentar, né? Então, assim, quando você vai preparar o alimento, lave bem as mãos e com isso você vai estar garantindo, né, que o seu alimento que foi preparado com muito cuidado pelo produtor e foi processado, chegue à mesa com qualidade. Doutora, como a sustentabilidade é incorporada na produção de carne bovina? Isso daí, Leonardo, a gente tem trabalhado muito seriamente, né? Acho que vem ganhando mais força a cada dia. Então, fazendo com que o produtor possa rastrear melhor esse produto. Então, a gente tem vários selos, né? Que a gente possa fazer isso, né? Uma rastreabilidade, mesmo gestão, né? Vamos colocar aqui monitoramento eletrônico, né? Hoje a gente já tem brincos, né? Que você consegue em tempo real, né? O que o colaborador na fazenda está fazendo com o seu animal e você já consegue saber lá de São Paulo, de outro lugar do computador, né? A parte de manejo, né? De pastagens, a gente também tem feito muito isso, a gente tem trabalhado a cabeça dos produtores para que eles possam manejar melhor, fazer uma adubação adequada, né, para poder reciclar esse material. E outra coisa que a gente vem fazendo muito e que tem crescido é a parte agrícola também fazer um consórcio com a parte pecuária. Porque antigamente era rotação de cultura, soja, milho, sorgo e isso, né? E hoje não, hoje a gente vê grandes agropecuárias já colocando capim depois da soja ou do milho. Para quê? Para agregar e depois colocar durante o período da seca bois para engordar ou novilhas para engordar. E assim mesmo, várias pesquisas, né, demonstram, até no CTC aqui de Rio Verde teve um workshop que eles demonstraram, né, assim, o quão fundo que profunda que é a raiz de um capim, fazendo com que deixe ali, né, fixação de nitrogênio e também aquela matéria orgânica que a gente deseja. Então, nesse intuito, a gente, né, vai melhorando ali o manejo de dejetos e fazendo com que tudo isso se recicle, né, e que o produtor também tenha uma rentabilidade muito boa. Com certeza. 12:01. É hora de mais uma pausa aqui no Boa Tarde, Produtor. Mas na sequência, a gente continua. Rio Verde FM.
Você ainda utiliza lenha no processo de secagem de grãos? Então chegou a hora de inovar. Conheça a Comber e suas soluções para otimizar seu processo de secagem. Com uma linha completa de automatizadores e fornalhas para operações com cavaco, a Comber garante aumento de produtividade, qualidade superior nos grãos secos e redução de mão de obra. Não espere mais. Modernize agora seu armazém com a Comber, pioneira e líder nacional no seu segmento. Comber, soluções em secagem de grãos. Com essa gestão, Rio Verde começou a trilhar um novo caminho. E hoje, colhemos os frutos de tudo que semeamos juntos. Eu aprendi a tocar violão e fiz amigos que amam a música. Essas aulas de artesanato foi um presente para mim. A gente aprende e se diverte. Graças ao programa da Secretaria da Cultura, escritores agora têm vez. Eu consegui lançar meu livro. Foi muito gratificante. Porque a nossa força é o trabalho. Prefeitura de Rio Verde. Secretaria Municipal de Cultura. Você já viu a taxa de administração dos consórcios do Sicoob Cred Rural? É a melhor taxa de administração do Brasil. A partir de 7,5%. É a sua chance de realizar seus sonhos. A cada 10 mil em cotas de consórcio, você concorre a um carro 0 km e a 150 prêmios de 100 mil pontos Coopera. A promoção é válida de 18 a 30 de novembro. Não fique de fora. Sicoob Cred Rural. Fazendo parte da sua vida. Fazendo parte do seu sonho. Já estamos de volta, 12:03, com mais informações aqui no Boa Tarde Produtor. Continue participando, 99491009. Hoje eu quero compartilhar com você uma descoberta financeira que vai revolucionar a maneira como você lida com o seu dinheiro. O Sicoob Cred Rural é uma cooperativa de crédito, onde você é o dono. A diferença é evidente. Taxas mais baixas, além do horário de atendimento que começa cedo, às 8 da manhã. Mas o que realmente torna o Sicoob Cred Rural especial é o espírito cooperativo. Você não é apenas um número, é parte de uma comunidade que se preocupa com o seu sucesso financeiro. Sicoob Cred Rural é a escolha inteligente para quem valoriza seu dinheiro e sua comunidade. E lembrando, se você tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato com eles e lá você vai ter um atendimento diferenciado, porque tem um gerente da agência agro, tem o gerente da agência pessoa física e tem o gerente da agência digital. Vale a pena, o atendimento é humanizado, vai por mim que você vai gostar, tá bom? 12:05, Sicoob Cred Rural. Boa Tarde Produtor. E a gente segue por aqui com mais informações no Boa Tarde Produtor. Hoje conversando com a doutora Thaisa Campos Marques, ela é médica veterinária, está falando para nós de todo esse processo da carne, tanto do campo à mesa, né? Tem mais uma dica aí que a gente estava comentando aqui sobre o churrasco e tal, de manter aquela carne na temperatura ambiente. Também está errado, doutora? Tá errado. Na verdade, a gente tem que deixar essa carne aí refrigerada. Coloca um cooler lá. Sei que todo mundo tem um cooler em casa com uns gelinhos ali daqueles recicláveis, porque vai cair no mesmo que a gente falou. Essa carne vai perder o sangue e a suculência. Então, aí vai comprometer a qualidade do seu churrasco. Aí vai falar que a carne, a origem era ruim, ou então que o churrasqueiro é ruim, né? Então, façam o teste e depois conta aqui pra gente. Com a quantidade de carne boa que a gente tem no mercado, hoje quem tá levando a culpa mais é o churrasqueiro, né? Né? É isso aí. Ai, ai. Bom, doutora, quais são os fatores que influenciam a qualidade da carne bovina, tanto, né, de dentro e fora da porteira? Isso vai muito de encontro do que a gente comentou anteriormente, né? Mas a gente tem que lembrar aqui, né, que na verdade qualidade da carne a gente considera maciez, sabor e suculência. Hoje, a gente ainda não tem o paladar, né, assim, a noção que são esses três. Na verdade, a gente pensa, carne boa é carne macia. Mas se você compara um gado que é recriado e criado em confinamento com um animal que é de pasto, é completamente diferente o sabor. Por quê? Quando os animais estão no confinamento, eles têm pouca mobilidade ali. E quando o animal está a pasto,
ele, né, força ali o sistema muscular a ter uma maior circulação. Então, a gente tem maior irrigação do tecido muscular. Então, tem essas diferenças. Então, todo mundo fala assim, carne boa é carne do Angus. Gente, vamos, né, o Angus está tendo uma enorme contribuição para o Brasil em relação à nossa produção de carne, né, até mesmo por causa de exportação, né, que a gente fala boi China, mas a gente não pode esquecer do nosso Nelore. O nosso Nelore hoje, ele tem uma seleção genética, tem vários criadores fazendo, né, esse direcionamento para Nelore precoce. Até quero deixar um abraço aqui para o nosso amigo Ricardo Faleiros, lá, presidente da Associação de Nelore Precoce daqui. Ele tem feito um trabalho muito bom, né, de conscientização, para que a gente possa selecionar essas matrizes e esses animais que têm um desempenho melhor e que conseguem ir ao abate com uma menor idade, né, chegando bem próximo ali do que a gente vê nos cruzamentos industriais. Então, e outra, a gente sabe que o marmoreio, né, que é aquela gordura entremeada na carne, ela não é só do europeu. Hoje a gente tem muito Nelore para os pecuaristas que têm selecionado para marmoreio e para a área de olho de lombo, que você não sabe qual que é a diferença. Na verdade, sabe, porque quando você olha uma carne que é de Nelore, que é de um animal que é criado a pasto e com confinado, pela cor. Porque a cor do animal criado a pasto ali, se você colocar, ela é mais avermelhada do que a do confinamento. Então, assim, eu, né, se for, não, Thaisa, qual que você quer comer? Eu quero um Nelore precoce. Olha só. Grandes revelações aqui hoje, hein? O Angus acabou ganhando um marketing, né? Sim. Muito forte, né? No Brasil e no mundo. Mas... Esse marketing que ajudou a impulsionar. Sim, e isso é uma das coisas que a gente ainda é fraco, né? E assim, a gente fala que, às vezes, né, a gente não tem o mérito total, mas na verdade a gente mesmo é culpado disso, né? A gente tem que melhorar muito nessa questão de divulgação, né, da marca, né, do nosso produto. Mas tem espaço para todo mundo, né, gente? Claro. Eu acho que, assim, cada um segue seu nicho no que acredita, né? E cada um fazendo a sua parte. Tem o neilorista que vai fazer a seleção de rebanho e depois tem o criador que vai comprar as matrizes dele, a genética dele e vai produzir F1, né? Doutora, vou lá na boutique de carnes, vou lá no Casarão, por exemplo, de fazer o merchan aqui, e vejo lá aquele selo lá na embalagem. Aquilo realmente garante a autenticidade da carne ou não? Garante. Todos os produtos que têm o selo de qualidade, um selo de certificação, seja de origem, seja de produto orgânico, seja de carbono, né, livre de carbono lá, são certificadores que fazem auditorias e inspeções periódicas. Então, assim, é bem burocrático esse sistema, tem que ter realmente, né, ali um registro, né, de desde quando o animal nasce, né, depende do selo, né, que a gente pegue, mas desde quando, de todo o processo do animal até chegar ali no produto final. Tanto que quando você chegam as carnes, né, tem um código de barras que a gente, por aquele código de barras, você consegue decifrar de onde que é esse animal, qual foi o sistema de criação e por quais processos ele passou. Muito bem. E para o cliente, para o consumidor, qual é a importância dessa classificação dessas carnes, desses cortes? Na verdade, nem é só para o consumidor, Leonardo. Eu creio que assim, é tanto para quem está vendendo, né, para o criador e também para o consumidor. Porque traz uma transparência, né, do que está sendo vendido. Hoje a gente tem essas classificações mais nas carnes premium, né, que a gente vende, né, que elas já são processadas e empacotadas. A gente, né, almeja que isso também chegue nos açougues, né, que o consumidor possa ali diferenciar um corte, né, uma carne que tem uma maior marmoreio e saber qual que é essa classificação.
né? Vamos colocar ali. Então, quando a gente tem essa classificação de cortes, né, que prioriza, né, maciez, marmoreio, cobertura de gordura e o visual dela e o vigor, o produtor, o consumidor e quem está vendendo, ele tem certeza que ele pode ser classificado como 1 a 5, né? A gente tem vários tipos de classificação dependendo do país. Então, se ele está vendo que é uma classificação premium, vamos colocar ali, standard ou choice, a gente tem. Standard é o padrão que tem menor cobertura de gordura e menor marmoreio. E o premium é o que a gente considera que tem ali a melhor qualidade em relação a esses quesitos. Se tá na embalagem, né, já está escrito, então ele pode confiar, que então ele vai saber optar. Não, eu quero uma carne mais magra, então eu vou para a parte standard. Ah, não, eu quero uma carne mais para churrasco, com marmoreio, o pessoal gosta mais cobertura de gordura e tal, então depende muito do público e a finalidade, né? Então, isso daí a gente vai direcionar para o consumidor o que ele está comprando. Interessante que também é algo que precisa se elaborar, ter uma estratégia para fazer essa mensagem chegar ao consumidor. Porque muitas vezes ele olha lá esses selos e fala, é tudo a mesma coisa, tanto faz, essa aqui também, vou comprar, essa aqui é a melhor para o churrasco, e aí não entende isso aí que a senhora falou agora. Lá na boutique a gente, né, orienta, né, os consumidores, né, os clientes. Porque muitas vezes eles não sabem, ele vai pelo visual. Isso. Né? Então, tanto que assim, muitos cortes a gente remodelou para poder atender ao que o consumidor deseja. Né? Quando a gente fala filé mignon, a gente só compra peça, né, inteira. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que tem casais, tem famílias menores. Então, a gente porciona em pedaços menores para que essas pessoas possam consumir. A mesma coisa, a questão do marmoreio e da cobertura de gordura. Então, a gente orienta nesse quesito, explicando o que cada selo e cada classificação de corte representa. Doutora, e a carne bovina, de que forma que ela contribui para uma dieta equilibrada? Vou te falar, eu sou duvidosa, né? Porque lá em casa todo mundo é muito carnívoro e muito carne bovina. Mas é dieta equilibrada, né? Assim, porque é um alimento muito denso. Ele tem proteína altamente disponível, tem ferro disponível, vitaminas do complexo B e também minerais. Então, assim, quando você consegue colocar isso tudo no prato de forma balanceada, né? Juntamente, lógico, não vai comer só carne, né? Coloca verdura, fruta, folhas e você consegue ali balancear melhor a sua dieta. Ah, não, eu não como carne porque vermelha porque engorda. Nós vamos falar sobre isso, porque tem muitos mitos ainda, né, a respeito da carne. Vamos lá, vamos para esses mitos. Quais são os principais mitos sobre a carne bovina e a sua saúde? Bom, primeiro deles, né, que o pessoal fala que faz mal, né? A carne bovina a carne vermelha faz mal. Na verdade, não faz mal. Como tudo na vida é equilíbrio, né, gente? Nada de mais e nada de menos. Então, se você quer uma dieta quer um corpo mais fit, então você escolhe um corte mais magro. Agora, se você quer, né, ali fazer um seu churrasquinho e você coloca, né, que é uma cobertura de gordura maior, então aí você, né, também vai colocar. Mas isso não é algo que você come todos os dias. Né? Então, a gente tem que saber balancear isso daí para que, né, a gente consiga tirar todos os nutrientes e que possa fazer bem para a nossa saúde. Ai, carne engorda. Gente, tudo que você comer em excesso vai engordar. Não tem outra explicação, né? Então, eu creio que o equilíbrio define isso daí, viu, Leonardo? Lá em casa mesmo, ninguém come só carne vermelha ou só carne branca, é um mix. Perfeito. E o impacto da produção de carne bovina na economia local? Leonardo, a produção de carne bovina ela é muito dependente de mão de obra,
né? Então, assim, desde a fazenda até chegar ali para o consumidor. Então, aqui dentro a gente vai gerar emprego para o colaborador de capataz, que seja na fazenda, seja para poder, né, tá ali indiretamente as fábricas de rações, para quem vai vender a semente do capim. Então, além disso, né, a parte frigorífica, né, que a gente tem ali todo o processamento, e a gente sabe que dentro de um frigorífico é muita mão de obra, né? O produtor, né, que na verdade vai ser, né, tem o trabalho, mas ele também, né, está gerando emprego. E querendo ou não, a gente faz com que essa economia circule, né, na nossa região. E Rio Verde é um polo agropecuário. E a gente, né, tem cada vez mais mostrado isso, produzindo carnes de qualidade, não só carnes, né, como outros produtos também agrícolas. E temos bons números, né, quando a gente fala sobre a exportação, né, de carne bovina. Não, demais, assim, ultimamente, assim, a gente anda recebendo cada relatório que eu falo assim, não, agora não vai mais, não é possível, né, e a gente vê que tem um relatório do IBGE e da Antenagro mostrando, né, que nós estamos sendo mais eficientes. A gente é muito pregado, né, por desmatação, né, lá fora, porque o Brasil desmata, por isso que a gente, né, tem muita área para poder produzir. E nos últimos 5 anos, o desmatamento caiu em torno de 40%. E a nossa produtividade aumentou 26%, mas aumentou 26%. E com um rebanho ali que aumentou 10 milhões de cabeças, vamos colocar. Então, assim, cada vez mais essa parte de gestão, né, e de tecnologia que nós temos colocado nas propriedades tem surtido esse efeito. E com isso, todo mundo tem emprego, né, exporta com um preço mais agregado, né, para o produtor. E com isso, a nossa economia, nosso PIB é o agro, né? Então, nesse sentido, eu vejo que a gente vai continuar batendo aí mais recordes. E é interessante porque nós temos determinadas partes do mundo que ainda não experimentaram a carne bovina e que vão experimentando e a partir daí gostam, acrescentam na dieta e isso vai aumentando, né? Vai precisando de mais carne. Justamente. Tem vários amigos nossos, né, que quando a gente recebe, né, que fala que lá dos Estados Unidos, que às vezes comentam assim, igual a carne do Brasil, eu nunca comi. Então, acho que a gente tem que, né, fazer esse marketing aí para que a gente possa continuar produzindo de forma mais eficiente e atendendo esse mundão aí, porque não tem outro país para fazer isso, não. Ainda bem. 12:20, vamos para o nosso último intervalo e a gente volta na sequência. Você ainda utiliza lenha no processo de secagem de grãos? Então chegou a hora de inovar. Conheça a Kumber e suas soluções para otimizar seu processo de secagem. Com uma linha completa de automatizadores e fornalhas para operações com cavaco, a Kumber garante aumento de produtividade, qualidade superior nos grãos secos e redução de mão de obra. Não espere mais. Modernize agora seu armazém com a Kumber, pioneira e líder nacional no seu segmento. Kumber, soluções em secagem de grãos. Você já viu a taxa de administração dos consórcios do Sicoob Crédito Rural? É a melhor taxa de administração do Brasil. A partir de 7,5%. É a sua chance de realizar seus sonhos. A cada 10 mil em cotas de consórcio, você concorre a um carro 0 km e a 150 prêmios de 100 mil pontos Coopera. A promoção é válida de 18 a 30 de novembro. Não fique de fora. Sicoob Crédito Rural. Fazendo parte da sua vida. Fazendo parte do seu sonho. No ritmo do campo, 12:21, você possui armazém de cereais e ainda trabalha com secagem utilizando todo aquele processo manual de abastecimento de fornalha com lenha.
Se a resposta for sim, então você precisa conhecer a Comber e suas soluções para secagem de grãos. A Comber possui uma linha completa de automatizadores e também fornalhas para melhorar ainda mais o rendimento de seu secador de cereais. É uma empresa rioverdense, pioneira e líder nacional em seu segmento, que há mais de 10 anos fornece soluções em secagem de grãos para todo o Brasil. Os automatizadores a cavaco da Comber ganharam destaque rapidamente em razão dos seus benefícios, como, por exemplo, redução da mão de obra e seus passivos, estabilidade da temperatura de secagem e aumento da produtividade do secador, melhoria na qualidade do grão seco, redução dos gastos com manutenção de fornalha, entre outros. Comber, soluções em secagem de grãos. Boa tarde, produtor. Agora 12h23, participação do Luiz, dizendo o seguinte: confirma aí, doutora Thaisa, quando a carne está perdendo sangue, na verdade está perdendo proteína, correto? A gente pode dizer que sim e que não, né? Na verdade, porque o que sai ali, na verdade, é o sangue, né? E a proteína está ali nas fibras musculares, né? Então, assim, vai perder suculência, né? Assim, perde um pouco do valor nutricional, lógico, mas, assim, as proteínas podem se degradar, mas por outras formas, né? Por cocção ou mesmo por resfriamento muito prolongado ou muito curto. Então, é nesse sentido. Muito bem, um abraço, Luiz, obrigado pela participação. Marcos Garcia está dizendo que leiam o livro Sinal Verde para a Carne Vermelha. Muito bom esse livro. Dá uma clareada nas nossas ideias e esses mitos aí que a gente tem sobre a carne bovina. É hora da participação do consultor de mercado, Enio Fernandes. E nesta edição ele vai falar sobre custos elevados para a produção de cana-de-açúcar. Vamos acompanhar o comentário de hoje de Enio Fernandes. Caríssimas, os custos de produção para a próxima temporada da cana-de-açúcar seguem extremamente elevados. E isso vai comprometendo a margem dos produtores. O foco do campo para vencer esta adversidade é a produtividade. Em momentos de custos elevados, a produtividade é a principal estratégia para a diminuição desses custos. Hoje estamos com açúcar com preços elevados na Bolsa de Nova York. O dólar também está em patamares os quais não podemos dizer que estão baixos. Pois bem, nesse cenário, o resultado da operação segue muito desafiador. A pergunta que faço é: caso os preços do açúcar recuem no mercado internacional ou o real se valorize, como ficará a situação dos produtores de cana-de-açúcar? Em verdade, essa pergunta surge pois os usineiros estão migrando parte da sua produção para a produção de açúcar e diminuindo o volume de cana direcionado ao etanol. Isso porque as margens na cana são mais fortalecidas que a fabricação de açúcar. O futuro nos sinaliza que a oferta de açúcar cresce. Consequentemente, seus preços devem recuar. Em sendo verdade, resta-nos o etanol. O ponto aqui é que o etanol de milho vem ganhando volume. E o etanol de milho não é só a grande novidade do setor. Teremos também, logo, o aumento do etanol produzido através da palha da cana-de-açúcar, o etanol de segunda geração. Em resumo, a oferta de açúcar tende a crescer, a oferta do etanol, tanto fabricado através da cana-de-açúcar, de sua palha, como do milho, também tendem a crescer. Maior oferta, menor preço, simples assim. Caríssimas, no fim do dia, os produtores de cana-de-açúcar e os usineiros terão que olhar obrigatoriamente para a redução dos custos. É aqui que está a chave desta operação. E ao olharmos para os custos, quando olhamos no detalhe, o preço do arrendamento é o calcanhar de Aquiles desse setor. Não só desse setor. A soja também encontra com essa realidade. O tempo vai nos mostrar como essa questão será resolvida. Enio Fernandes, Terra Agronegócios. Obrigado.
Meio-dia e 27, um grande abraço, Enio Fernandes, e até a próxima edição, no caso, amanhã, aqui no Boa Tarde Produtor. Doutora Thaís, estamos praticamente chegando ao final do nosso horário. Para finalizar, vamos deixar uma mensagem para os nossos empresários rurais. Bom, gente, eu falo que, como a gente comentou aqui no início, né, eu acho que a gente tem que ser mais efetivo, né, mais eficiente em tudo que a gente faz, né, e na produção não é diferente. Então, faça com direito, né? Procure parcerias, consultores idôneos, né? Que estejam linkadas com o seu propósito, com a sua missão, para que vocês possam, com certeza, atingir ali o que vocês desejam, independente do ciclo de produção que você trabalhe. Para quem está nos acompanhando e quer seguir nas redes sociais, acompanhar o seu trabalho, a sua rotina, tem como? Tem. Pode ir no meu Instagram, Thaisa Campos Vet. A gente está lá divulgando o nosso dia a dia, o que a gente vem fazendo, né, para poder melhorar, contornar esses desafios diários aí. E também no Casarão Premium Beef, onde a gente, né, expõe aí todas essas questões e também as carnes de qualidade que a gente comercializa. Lá é na prática, né? Lá é. Lá. Se alguma coisa lá saiu errado, vem atrás de mim. Abraço à turma lá do Casarão. Doutora Thaisa Campos Marques, médica veterinária, obrigado por esse bate-papo aqui, tranquilo e muito informativo. Um grande abraço e até breve. Obrigada a você, Leonardo, a Dares, o João Pedro, todo mundo aqui, muito receptivo, me senti super à vontade e precisando de alguma coisa, a gente está aqui para colaborar. Muito obrigado. Lembrando, você que chegou agora aqui no Boa Tarde Produtor, o programa estará na íntegra em instantes no nosso canal no YouTube. É só pesquisar Rio Verde FM, você encontra o Boa Tarde Produtor e outras edições também para você acompanhar tudo na íntegra e compartilhar com os seus contatos. Continue na Rio Verde FM, segue a nossa programação e às 18 horas tem Rogério Cabral, Júlio Caparelli e convidados para fechar a nossa programação jornalística da Rio Verde FM. Ao senhor e à senhora, muito obrigado pela companhia. Te espero aqui amanhã às 11h30, sempre no Ritmo do Campo. Você tem uma quinta-feira de boas notícias e bons negócios. Um grande abraço e até amanhã. Você ouviu na Rio Verde FM, programa Boa Tarde Produtor. Tudo sobre o agronegócio.